Ecologia e sustentabilidade. Essa aula vai abordar esses dois temas. De modo mais profundo, nós vamos falar dos conceitos de ecologia e também fazer uma breve introdução à sustentabilidade. Eles estão aqui juntos nessa aula porque os dois tratam das relações dos seres vivos e o meio ambiente. A ecologia, ela estuda os seres vivos, as relações entre si e suas interações com o meio ambiente. Quando a ecologia estuda as relações entre si, ou seja, de um ser vivo para com outro ser vivo, ela é chamada de alelobiose. Já quando acontece a interação do ser vivo com o meio ambiente, ela é chamada de ecobiose. Dentro da ecologia, nós temos vários conceitos. O que nós vamos trabalhar aqui é o ecossistema, a cadeia alimentar, a teia alimentar, energia solar, biosfera e sustentabilidade. O ecossistema é diferente de biosfera. O ecossistema, ele é um espaço específico com as interações das funções bióticas e não bióticas, como, por exemplo, o ecossistema do Pantanal brasileiro. Já a biosfera, ela é um conceito mais amplo, a junção dos espaços e ecossistemas do planeta Terra. Então, são todos os ecossistemas, seus climas, biomas, seres que nele habitam e etc. Dentro de um ecossistema, nós temos os elementos abióticos, que são os elementos sem vidas, que podem vir aí de uma reação química ou física, como, por exemplo, a morfologia, né, o relevo do solo, as águas, a energia solar, o clima e o habitat em que um ser vive. Então, os elementos abióticos, eles são elementos sem vidas. Esse A na frente de bióticos remete a um não. Posteriormente, nós temos também os elementos bióticos, ou seja, esses são seres vivos, como, por exemplo, os fungos, animais, né, e as plantas. Dentro desses elementos abióticos, nós temos conceitos que sofrem influência direta dos seres vivos, como, por exemplo, as populações, as cadeias e teias alimentares, as comunidades e os nichos ecológicos. Nicho ecológico é a atividade, né, a função que cada ser tem ali dentro desse ecossistema, desse funcionamento, né? Na prática, o ecossistema ele pode aparecer de várias formas. Nós podemos analisar dentro dele as cadeias e teias alimentares, que ela é composta por seres autotróficos, né, que produzem o próprio alimento, como no caso das plantas que realizam fotossíntese. E aqui nessa cadeia, você pode observar que ela está representada pela folha. Então, ela é autotrófica, ela autoproduz o seu próprio alimento. E nós temos também os seres heterotróficos, que são os que captam o seu alimento pronto no habitat, como no caso aqui representado na cadeia da onça, do tamanduá e da formiga, né, que vão consumir o alimento pronto. Nível trófico e fluxo de energia solar. O Sol alimenta o processo de fotossíntese
feito pelas plantas, que produzem energia. A energia não é cíclica como a matéria. A cada nível trófico, ela se desgasta e ao final da cadeia é perdida totalmente e é necessário refazer o processo. Em relação ao nível trófico, a folha é a produtora, a formiga é a consumidora primária, o tamanduá, o consumidor secundário e depois o cogumelo, o decompositor da matéria. Então, vamos observar agora aqui na imagem. Primeiramente, o sol alimenta o processo químico da folha de fotossíntese, certo? Posteriormente, a consumidora primária, representada aqui pela formiga, consome a folha. Depois, o tamanduá consome a formiga. Só que, em relação ao nível de energia, o tamanduá não está consumindo o mesmo nível de energia de quando a formiga consumiu primeiramente a folha, certo? Então, há uma queda na energia. Aqui na outra imagem, por exemplo, nós podemos observar, primeiramente, a formiga consome. Ela é a consumidora primária. Segundamente, o tamanduá consome a formiga. E aí já teve uma queda de energia entre a energia que foi consumida pela formiga e a energia que é consumida pelo tamanduá quando ele se alimenta da própria formiga. Posteriormente, quando uma onça se alimenta do tamanduá, a queda de energia aconteceu novamente. Então, quem está mais ao final da cadeia, menos energia recebe. Por esse raciocínio da perca de energia ao decorrer da cadeia alimentar. Em relação ao nível trófico, como eu havia falado, a folha ela é a produtora por produzir a energia. A formiga ela é a consumidora primária, o tamanduá o consumidor secundário e depois, os fungos, representado aqui pelo cogumelo, que é o decompositor da matéria, aquele que transforma a matéria morta em terra e adubo, fertilização, sustentabilidade. Enfim, da observação de tudo isso, surge a filosofia da sustentabilidade, um movimento social, econômico e ambiental pelo progresso sustentável, aquele que preza pelo equilíbrio do consumo de recursos naturais e geração de lixo. Então, o movimento sustentável, ele vai ser aquele movimento que vai levantar questões como esgotamento de recursos naturais, Até que ponto nós podemos usar a água sem pensar? Ela é renovável, mas ela demora um tempo para se renovar, A poluição, ela já está nos afetando hoje. E se continuarmos no nível de produção, nos afetará ainda mais, acelerando de forma drástica o processo de aquecimento global. E como ficará aí o habitat, o lugar das novas gerações e a extinção de espécies por conta do nosso processo de fabricação, de construção. A gente ocupou muitos espaços. Quando eu digo a gente, eu falo nós seres humanos. E então, a sustentabilidade, o movimento sustentável, ele vai pregar essa avaliação ética de todos esses pontos e ações práticas para um consumo, uma produção, um progresso compatível com a sustentabilidade da terra, Ou seja, é você falar assim, tudo bem, nós temos que progredir como país, como nação, como globalização.
Mas como a gente vai progredir sem levar em conta as novas gerações, sem levar em conta os outros animais, as outras espécies, sem levar em conta a própria natureza? Então é aí esse questionamento ético.